Estamos então cumprindo a última etapa da primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Na verdade, ele se iniciou no exercício anterior, sempre o Cleiton, enquanto secretário de gestão, estava à frente com o apoio, o suporte, o braço direito do nosso gestor municipal de contratos e convênios, o Pedro, e depois que eu entrei da mesma forma, né? Hoje, então, a gente está para fazer essa apresentação do plano, feito, então, pela Ian. E-Cidades, que, então, hoje vai fazer essa apresentação do trabalho que foi desenvolvido através do Carlos Filipim. Eu vou pedir, então, só antes de que o Carlos... ou depois você, ela faz a leitura do edital e a convocação? Eu acho que antes. Antes? Não. Carla, por gentileza, faça a leitura do edital. Edital número 36 de 2022. Audiência pública. Convoca a população em geral para proceder à apresentação, discussão e aprovação da primeira revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de São Paulo das Missões. Oberdão Luiz Roding, Prefeito Municipal de São Paulo das Missões, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, convida a população em geral para participar da audiência pública para proceder à apresentação e aprovação da primeira revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de São Paulo das Missões, atendendo ao conteúdo previsto no artigo 19 da Lei nº 11.445 de 2007, a ser realizado às 9 horas do dia 26 de agosto de 2022, na Câmara Municipal de Vereadores, localizado na Rua Independência, número 536, anexo à Prefeitura Municipal, município de São Paulo das Missões. Gabinete do Prefeito Municipal de São Paulo das Missões, aos 19 de agosto de 2022. Oberdão Luiz Roding, Prefeito Municipal. Elison Paulo, Secretário-Geral de Gestão Pública. Bueno, então, Carlos, Vamos lá. faça o que precisa ser feito, a gente vai cair para eu, tá? Bom, pessoal, nós queremos cumprimentar todos e nesse momento especial que a gente faz a transmissão, inclusive dando mais transparência e publicidade das ações dessa discussão que vai ser feita com relação ao Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico. É importante dizer para vocês que o plano de vocês, ele também atende àquela demanda da legislação de resíduos sólidos, então não há necessidade do município desenvolver o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, porque com base nesse plano ele já atende todos os requisitos e aqueles condicionantes estabelecidos tanto pela legislação e pelo marco regulatório do saneamento básico, como também pela legislação que estabelece a necessidade de observar também a questão relacionada com os resíduos sólidos. O plano de vocês, ele retrata os 4 eixos, e nós temos que destacar que vai ser discutido aqui abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial. Dentro desse propósito, a E-Cidades já foi contratada em outra oportunidade, e nós queremos agora poder reforçar isso, dizendo que para esse trabalho que foi desenvolvido, nós tivemos a criação de 2 comitês. O Comitê Executivo e de Coordenação, por uma recomendação e um atendimento daquilo que tem de previsão, inclusive no termo de referência do FUNASA. Com base nisso, o município atende inclusive os requisitos estabelecidos pelo FUNASA, uma vez que o município se insere na busca de recursos também nessa área de saneamento e que está vinculada ao FUNASA. Com relação ao trabalho que foi desenvolvido, tem as fotos e os registros disso que já foi feito ao longo do tempo. E quando nós falamos do plano de saneamento básico, nós temos que, mais uma vez, fazer com que a gente entenda aqueles conceitos estabelecidos no Plano Nacional. O que acontece? O Plano Nacional estabelece
que o atendimento adequado é quando você tem água tratada por rede de distribuição, né, sem intermitência prolongada. Então, quando você tem água tratada, você tem atendimento adequado, sem intermitência, sem aquela paralisação que se dá por muito tempo. Quando você não tem isso, você tem um atendimento precário. E quando às vezes você não tem nenhuma nem outra, você está sem atendimento. Com relação ao esgotamento, nós no uso de fossa, filtro e sumidouro, com base naquilo que está posto no plano nacional, é atendimento adequado. E, logicamente, que nós temos que reconhecer que a limpeza da fossa precisa ser encaminhada para um local adequado. O uso de fossa rudimentar é aquele chamado poço negro, aquele é atendimento precário. Quando você não tem nenhum desses dois, você não tem atendimento. Com relação à coleta de resíduos, só para vocês entenderem, a coleta de resíduos com frequência em dias intercalados ou diário é atendimento adequado. Na área urbana, na área rural não existe a necessidade de frequência, o que precisa é ter a previsão da realização. Então, caso isso não ocorra, nós temos um déficit, e todo esse déficit foi identificado. Aqui, para que vocês possam entender, vocês têm uma situação que se apresenta de tal maneira que vocês avançaram bastante no trabalho que vocês realizam, e que surge aí a necessidade de um atendimento com mais priorização para a área do esgotamento básico. Quando nós falamos do esgotamento básico, nós falamos de um investimento que precisa ser focado em função daquele baixo índice de atendimento adequado que vocês têm. Esses são os croquis daquilo que está estabelecido e disponibilizado na Agência Nacional das Águas, que hoje cuida do saneamento básico. Com relação à questão do abastecimento de água, se identificou algumas carências aqui no município: ausência de croquis, o mapa de localização dos poços, alto índice de perdas, substituição das redes de distribuição precárias, ausência de vigilância e que precisa, nesse momento, ser observado pelo município, a existência de poços na área rural fora das normas técnicas, área de proteção, ausência de programa de aproveitamento das águas da chuva, ampliar a sensibilização para questões de qualidade e racionalização do uso das águas e ampliar as ações de preservação. Essas são uma das situações que foram identificadas aqui e que geram um déficit, e esse déficit lá precisa ser projetada a solução nos projetos, programas e ações. Aqui só uma radiografia da situação do abastecimento de água de vocês, né? Só para que vocês possam entender. A questão do esgotamento sanitário é aquela preocupação que vocês já viram e identificaram como um dos municípios que tem um baixo índice de atendimento adequado, que precisa focar nessa questão. E aí, a sugestão é que vocês usem o sistema e a modelagem sugerida pela própria Corsan, mesmo que vocês aqui tenham o sistema municipal. Por quê? Porque toda essa modelagem estabelecida e sugerida, ela passa pelo crivo da AGERS. Hoje o município de São Paulo das Missões, por conta de uma situação que tem sistema municipal, ele não tem uma agência reguladora, um contrato com uma agência reguladora que precisa desse encaminhamento para que possa atender, então, inclusive, essas exigências do novo marco regulatório. Muito embora vocês tenham o Conselho Municipal que faz essa filtragem e o acompanhamento. Aqui, só para vocês entenderem, esse é o sistema de esgotamento existente, de acordo com o material disponibilizado pelo governo federal, e esse é o modelo proposto para São Paulo das Missões. Então, vocês têm um sistema existente
e esse é o sistema proposto para São Paulo das Missões e que implica num investimento de 5 milhões que precisam ser atualizados caso se faça a coleta, se faça a rede coletiva e estação de tratamento. Muito embora hoje a estação de tratamento é um custo que em municípios como Nova Candelária, só para vocês entenderem, eles têm um sistema municipal, né? E eles têm uma estação de tratamento. Inclusive, o presidente do Conselho Federal de Administração vai estar aqui no Rio Grande do Sul nos dias 12 e 13, e no dia 13 vai fazer uma visita técnica ao sistema de esgotamento de Nova Candelária. Nova Candelária tem um sistema enxuto que faz um trabalho de tratamento e que não implica um investimento tão alto. E os municípios hoje, por conta dessa exigência que está estabelecida, precisam se antenar para essa situação. Quer dizer, fossa, filtro sumidor, quando faz a limpeza da fossa, vai encaminhar o lodo para onde? Para a unidade de tratamento. Não pode ser jogado a céu aberto. Então nós temos uma situação que precisa ser observada pelo município também de vocês. E a outra situação é aquilo que se agrava e que é o agravante em todos os municípios, quase na sua grande maioria, na totalidade, com relação ao esgotamento e à precariedade do sistema de esgotamento. Já com relação aos resíduos sólidos, vocês apresentaram uma situação de atendimento. Só para que vocês possam entender, hoje nas carências do sistema de esgotamento, ausência de sistema de esgotamento coletivo, encaminhamento para ele, a existência de ligações irregulares de esgoto nas redes pluviais, insuficiência e adequação de soluções individuais, tratamento de esgoto doméstico. O que nós identificamos? Que com base naquilo que está publicado nos órgãos oficiais, tanto na agência reguladora, tanto na Agência Nacional das Águas e do Saneamento, que hoje no nível e no plano federal cuida do saneamento básico, tanto na FEDADOS, nós identificamos que vocês têm essa situação, um baixo índice de atendimento. Então, vocês precisam focar nisso. A adequação da lei municipal, no que diz respeito ao sistema individual, a ausência de lei que disciplina e regulamenta a limpeza de fossa, que é uma coisa que vai avançar, deficiência, ausência de cadastro das empresas limpa-fossa, deficiência na rotina de fiscalização das soluções individuais, deficiência na fiscalização e utilização e lançamento de quaisquer produtos químicos utilizados na agricultura. Essa foi uma das situações que foram postas. E aí, nós vamos, num outro momento, a questão dos resíduos. O município tem responsabilidade sobre o esgotamento e sobre os resíduos sólidos urbanos. Como o município tem contrato de recolhimento e dá atendimento, ele está 100% atendendo essa exigência. O esgotamento ainda continua sendo uma responsabilidade do município. Vocês não têm contrato e programa com a Corsã, então isso continua sendo responsabilidade de vocês. Os demais resíduos são responsabilidade do gerador. E aqui daí nós temos a radiografia de toda a situação. Com relação aos coletados também, o local e a central de entrega dos resíduos. Aqui o atendimento da central indica um índice de qualidade do aterro que atende na sua totalidade. Os resíduos de logística reversa, o município ainda precisa tomar providência com relação à elaboração do plano de manejo, né? E aqui nós temos algumas carências. Alto consumo per capita de resíduos, porque vocês têm que preencher o SNIS. Quem é que preenche o SNIS aqui, Pedro? Vocês têm um alto índice de produção que precisa, ao longo do tempo, se inserir nesse conceito
da legislação de redução, né, e reaproveitamento, ausência de locais de entrega de voluntária de resíduos, ausência de ponto de entrega voluntária. Quando nós falamos da ausência de ponto de entrega voluntária, pela modelagem criada pelo próprio Ministério de Desenvolvimento, que antes era o Ministério das Cidades, o município precisava ter um PV, um ponto de entrega voluntário licenciado para entrega daqueles produtos, como sofá velho, lâmpada, aquelas outras situações, eletroeletrônicos, alta produção de rejeitos, baixo registro de práticas de consumo sustentável, ausência da lei de coleta seletiva, ampliar o investimento de práticas de compostagem, implementação de legislação municipal levando em conta a logística reversa e ausência de levantamento de resíduos gerados por estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Ausência de regramento do transporte, de plano de manejo, agropastoril, ausência de cadastro, promover iniciativas voltadas para a construção sustentável e a atualização do Código Tributário, levando em conta e garantir a viabilidade econômica e financeira. Por quê? Porque hoje o que vocês arrecadam, como os demais municípios, e não é uma situação exclusiva de São Paulo das Missões, o que você arrecada não cobre o custo da despesa que você tem. Então você usa o recurso livre e isso dá uma... E ao longo do tempo você precisa aproximar isso. Essa é uma das situações que o tribunal vai cobrar, o Ministério Público vai cobrar, quer dizer, projetar o equilíbrio dessa situação que faz com que o município use o recurso livre para fazer a cobertura dessa despesa. A questão dessa caracterização ilustrativa da situação dos resíduos, e daí nós vamos para a drenagem, e daí na drenagem nós temos aqui a identificação daqueles pontos de alagamento, inundação que tem na área urbana e também os que estão localizados na área rural. E aqui se identificou a ausência de microdrenagem em todas as ruas pavimentadas, a ausência de programa de captação, tornar a prestação de serviço economicamente autossustentável, ampliar as medidas de controle de poluição das águas, ausência de plano de macrodrenagem, ausência de mapeamento de áreas de risco ao longo considerado o fator da urbanização. Quer dizer, hoje a questão da drenagem é uma outra situação que precisa ser olhada com bastante preocupação, porque vocês hoje têm a questão dos asfaltamentos, né? Quer dizer, se você não tem, está tudo impermeabilizado, quer dizer, a água sai e a ocupação e o alto índice de ocupação dos terrenos, isso vai implicar em fazer com que essa água venha para a rua e a rua vire um problema do município e que vai implicar em investimentos. E aí, pessoal, dentro disso, de todas essas ausências, para tudo que foi problema, nós temos que criar solução. Não que o município tenha que criar solução a curto prazo, porque esse passivo de problemas, ele é um passivo de longa data, de muito tempo. Então, para resolver esse problema, não há necessidade de que se faça isso em curto prazo. Por isso que o plano tem a previsão de um universo de 20 anos e esse planejamento dessas ações se dão ao longo desses 20 anos. Então, quando nós falamos da solução para esses problemas, nós temos que considerar duas situações. Quer dizer, a capacidade de recurso do município, que de acordo com o estudo de viabilidade mostra que o município só vai atender aquilo que tem previsão de investimento se houver repasse de recurso não oneroso. O município apenas tem condições de fazer e operacionalizar a contrapartida. Essa é uma das situações que tem se visto em quase todos os municípios. Os municípios precisam do repasse de recursos federais não onerosos ou de repasse de recursos de outros órgãos para poder fazer frente a essa necessidade. Esses objetivos e metas é uma espécie de guarda-chuva que vai se remeter para os projetos e programas e ações que vêm no nível mais detalhado.
Então, resolver a carência de abastecimento de água, promover a universalização, que é uma das obrigações que está estabelecido no marco regulatório, né, 99%, até 2030. Nós temos que considerar ainda oferecer água de qualidade. Todos esses elementos precisam ser considerados. Aí, a mesma coisa de objetivos e metas que nós temos para o esgotamento. O esgotamento também tem a previsão da necessidade de resolver o problema das carências, promover a universalização, né? Todas aquelas questões relacionadas já à questão dos objetivos e metas para a área de resíduos, da mesma forma. E aí nós vamos ainda para a drenagem, que também implica em objetivos que precisam ser atendidos. Com base nas carências, nos objetivos, nós chegamos nos projetos, programas e ações. Esse é o nível de detalhamento das informações que precisam ser consideradas e levadas a efeito para você fazer a captação de recursos. Quer dizer, tudo aquilo que tiver no plano, você tem condições de operacionalizar e pleitear recursos para atender a demanda e as necessidades do município. E aí vem toda aquela situação: recuperar e ampliar as estruturas físicas, troca de tubulação obsoleta, realizar levantamentos das redes mais antigas em situação precária. Tudo aquilo já está em substituir as redes precárias de distribuição de PVC, substituir reservatórios que não atendam às normas técnicas, reduzir o índice de perda por ligação, manter cloração, manter a higienização e limpeza de todos os reservatórios e por aí afora. Daí elaborar o croquis, né, e a resenha fotográfica dos pontos de captação, dos pontos de reservação. E aí nós vamos considerando todos aqueles elementos que são carência identificados, que precisam ser transformados em projetos com prazo para ser resolvidos. Dentro desse prazo, você precisa atender essas necessidades. Assim como nós temos a condição de observar que nos projetos, programas e ações que estão identificados, nós temos uma situação que se remete à questão do esgotamento sanitário, que é uma das carências grandes que o município tem. E aí tem que desenvolver algumas ações, como a substituição das soluções individuais, tipo fossa rudimentar por fossa séptica, que é fossa, filtro e subidouro. Ainda implantar rede de esgoto em áreas prioritárias da área urbana, se for o caso. E aí, por que nós colocamos essa situação? Porque muitas vezes nós abrimos para duas situações. Quais são as duas situações? Nós temos duas situações de irregularidade, que é a rede coletiva e a fossa, filtro e sumidouro. Nós deixamos em aberto essas duas possibilidades porque, eventualmente, o município pode ser contemplado com recurso. E aí o plano vai ser o impeditivo para isso? Não pode. Então, vocês podem atuar em duas frentes. Cadastrar as residências e comércios que dispõem de soluções individuais, estabelecer o padrão ideal de fossa, é aquela situação que se remete para a área de engenharia. Eu não vou ter o mesmo porte da fossa de uma casa de uma vozinha que mora sozinha de uma família com 5, 6 pessoas. Então eu vou ter que ajustar o tamanho da fossa e o porte e a necessidade de acordo com o número de pessoas. Então não pode ser um padrão e seguir aquilo que está estabelecido sem levar em conta essa situação. E aqui a questão dos resíduos sólidos: precisa implantar a coleta seletiva, precisa, por lei municipal, precisa resolver a carência de infraestrutura, reduzir a geração per capita, porque isso vai se dar com base no SNIS e não tem o que fazer, né? Nós temos que considerar isso. Implantar ponto de entrega voluntária, adquirir terreno de construção de entrega voluntária. Outra coisa importante, vocês aqui precisam atender as necessidades também dos resíduos da construção civil, que é uma das situações também identificadas.
né, adquirir área para depósito de varrição, capina e roçagem, de forma que esteja operando de maneira legal. Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, identificar e encerrar os pontos de acúmulo de resíduos de construção. São situações que todas foram identificadas. E aí, nós vamos para a drenagem, que é elaborar o mapa, estabelecer zoneamento de restrição, utilização de estruturas compensatórias que favoreçam a retenção temporária do escoamento superficial, implementar um programa de captação de chuvas, readequar a estrutura da drenagem com vistas a melhorar a condição de escoamento, quer dizer, tem áreas e os pontos de alagamento que precisam melhorar, e assim por diante. Realizar ações, manter a limpeza, manutenção de bocas de lobo, galerias, canais abertos e fechados. E aqui nós vamos para a situação econômica financeira de vocês, e aqui a previsão daquilo que está no PPA. Quando nós falamos daquilo que está no PPA, nós falamos do recurso que tem previsto. Então, nós já identificamos que existe previsão para todos esses elementos e durante todos os 4 anos do PPA, mas não o suficiente para abarcar com o investimento que se faz necessário. Então, nós temos aí a condição de oferecer contrapartida e a previsão legal, que poderá ser ampliada diante de uma necessidade. E aqui, quando nós falamos de despesa corrente de capital, nós temos aí a despesa corrente, é aquela despesa para manutenção dos serviços, e a despesa de capital é o investimento. De investimento nós temos identificado sim um volume bem enxuto de investimentos, mas que ao longo do tempo o que se identifica é o investimento com a manutenção dos serviços. Bueno, quando nós falamos do Plano Municipal de Saneamento Básico, nós temos essa condição, que o plano vai estar disponibilizado no site da Prefeitura. Nós temos que reconhecer que o plano se submeteu à análise e à colaboração dos 2 comitês, tanto o executivo como o comitê de coordenação, né? E nós temos que ainda socializar com todas as pessoas que todos estão tendo acesso a essas informações e que essas informações vão também estar disponibilizadas junto à Secretaria de Gestão, junto à área de planejamento, que vai poder ainda tirar as dúvidas caso surjam algumas, mas com essa transmissão do Face abre esse precedente para que as pessoas possam entender todo o processo que foi realizado para o município se habilitar a captação de recursos e principalmente nortear o planejamento e a universalização com base no novo marco regulatório do saneamento básico para o universo dos próximos 20 anos. Então, nós encerramos, né, essa nossa apresentação, já submetemos aqui as pessoas à aprovação, de tal maneira que todos já se manifestaram de forma favorável. E para nós encerrar e fechar a nossa exposição, o secretário de Administração fecha então a audiência pública nesse momento, e nós cumprimos com esse elemento tão importante, levando em conta que agora tem a manifestação ainda do Conselho, que nos próximos dias fará a manifestação para que o prefeito, por decreto, possa homologar a aprovação do plano e o município esteja habilitado, como poucos municípios no estado estão habilitados ao recebimento de recursos, captação de recursos, e que estão estruturados no seu planejamento para as ações dos 4 eixos que são abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. Certo, então, Carlos, a nós resta apenas agradecer todo o trabalho desenvolvido. É uma caminhada que tem que ser feita até chegar a esse ponto, né? E, lógico, como tu frisou, nós não temos como fazer isso do dia para a noite. Existe toda uma programação que tem que ser feita a partir do levantamento dos dados, e com certeza o
poder público municipal vai tomar as atitudes, vai fazer o que tem que ser feito dentro daquilo que a previsão orçamentária possibilita, né? Atendendo sempre os anseios da população, mas também as obrigações legais que o município tem. No mais, a gente agradece a presença e muito obrigado pela tua disponibilidade. Estamos então com a audiência pública concluída aqui em São Paulo das Missões. Feito.